Ai, Deus. Boa tarde, gente. Curte a live, compartilha. Curte a live, compartilha, gente. Por favor. Ajuda a live. Amém? Hoje vamos estar fazendo menção lá da palavra de Deus em Romanos 10, tá bom? Capítulo 10. Hoje vamos falar vários assuntos aqui, né, da palavra, coisas que não vejo muitos pregando, mas temos que falar, né? A palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Amém? Curte a live, compartilha. Tá bom, gente? Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Aleluia. Curte a live, compartilha. Esses dias eu tô um pouco sumida, né, gente? Tava pra roça, lá pra casa do meu pai. O Jean aí, né, Santana. Tem 2 Jean aí, né, que entra na live. Muitas abençoadas, né? A glória de Deus. Amém. Glória a Deus, o Jean. Que bom que você está aí. Curte a live, compartilha, ajuda, que senão a live acaba caindo, né, gente? Aí, para não cair a live, precisa curtir, tá bom? Compartilha, né? Ajuda a live aí, por favor. Gente, hoje vamos falar de vários assuntos da palavra, né? Vamos falar sobre a questão, né? Lá em Israel, por que muitas das vezes dá tipo burburinhos, né? Tem pessoas que não sabem o porquê que eles é diferente, por que Deus escolheu aquele povo, aquela cidade, né? Biblicamente, a cidade de Israel, o povo de Israel é chamado povo de Deus, a menina dos teus olhos. É um povo protegido por Deus, é um povo abençoado por Deus, e é um povo que a Bíblia manda você orar por aquela nação, orar por aquele povo. E Jesus, gente, quando ele esteve aqui na terra, quando ele veio em forma, né, de ser humano, que ele era Deus, esvaziou de sua glória em forma de ser humano, que ele ficou aqui também, igual nós, né, seres humanos na face da terra, Jesus veio especificamente para o povo judeu, para o povo de Israel, entendeu? Só que o povo de Israel não quiseram ele, não o escolheram, rejeitaram Jesus, né? Para quem lê Bíblia, para quem sabe de Bíblia, sabe que Jesus, ele foi rejeitado pelo povo judeu. Jesus foi caluniado, Jesus foi tudo sem imaginar. Mas Jesus veio especificamente por aquele povo, por aquela nação. E por que Jesus, depois ele fala na sua palavra que ele ia ter um povo que não conhecia, que não sabia quem era ele, mas que ia escolher nele, que ia escolher ele
e que ia crer nele. Esse povo é quem? É os gentios, né? É o povo que converte, é o povo que aceita Jesus. É eu e você, pessoas do Brasil, fora do Brasil e tantas outras pessoas, né? Que conheceu a palavra, que conheceu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Ana, me prova biblicamente do que você está falando. Lá em Romanos 10, fala um pouquinho, né? Paulo fala sobre isso. Aí nós, no decorrer aqui da live, nós vamos ler a palavra, tá bom? Por que você está esperando um pouquinho ainda para não ler a palavra, Ana? É por causa que eu tô esperando o pessoal chegar. Depois eles entram e ficam perguntando aonde eu estou, né? E às vezes eu estou lá na frente, eu tenho que voltar de novo para explicar uma coisa que eu já expliquei, entendeu, gente? Por isso que eu tô dando um tempinho aqui para o pessoal entrar e para vocês também curtir a live e compartilhar para ajudar, para ela não cair, tá bom? Mas nós vamos fazer menção hoje da palavra de Deus lá em Romanos 10, tá bom? E vamos falar sobre isso, que é muito escasso hoje nas igrejas. Não explica, né? A Bíblia chama o povo de Deus, sem não ser da cidade de Israel, sem não ser judeu, a Bíblia fala que nós fomos adotados por Deus. Nós não somos os filhos reais de Deus, nós não fomos os filhos por mérito, entendeu, gente? Tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Só que tem algo a fazer aí. Não é assim, todos vão para o céu, todos vão ser salvos, não. Há uma coisa aí a fazer. E o que é que essa coisa que tem que fazer? Crer na palavra de Deus, crer no testemunho de Jesus, ter morrido na cruz para nos salvar e praticar o que ele manda, obedecer a sua palavra. É fácil? Não. Mas o Senhor Jesus, ele não nos garantiu facilidade, mas ele garantiu estar conosco, né? Gente, curte a live, compartilha, por favor, ajuda, senão a live cai, viu, gente? Principalmente quando ela vai falar de um assunto que mexe com alguns tipos de religiões, né? E a palavra de Deus, gente, ela não é monótona. A palavra de Deus, ela é extensa. A palavra de Deus, ela quebra muitas coisas, muitos achismos, muitas mentiras, né, do mundo. E principalmente quando você vai fazer live, começa a travar, começa a querer cair. Então, por isso que eu peço para curtir a live, para não cair, senão, misericórdia. Até eu mesmo curto para não cair, porque em determinado tempo ali de curtida, a live não cai. Porque precisa ter muitos seguidores para não cair, né, gente? Mas quando você tem poucos seguidores ainda, precisa curtir a live, senão ela cai. Então, por isso que eu peço, curte a live, gente, compartilha, ajuda, por favor, né? Para a gente pregar a palavra com mais tranquilidade, sem preocupar que a live vai cair, entendeu? Já passei muito isso aqui, todos mundo já sabe. Vai entrando na live, a live caindo, travando, e aquela confusão danada, né? Entrou alguém aí falando, né? Peço oração para a pequena Jade, de 11 meses, que está na UTI em Pernambuco. Amém, viu? Vamos estar orando, viu? Em nome de Jesus, tá bom? Pode ficar tranquilo ou tranquila, né? Que não tá o nome da pessoa aqui. Mas a sua filhinha de 11 anos vai dar tudo certo, porque Deus está no controle. Amém? Aleluia. Então vamos fazer uma oração, né, gente, pela Jade, antes de começar a ministrar a palavra, tá bom? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Eu peço, Senhor, Deus, pela filha de alguma pessoa que colocou aqui, não sei se é o pai, se é a mãe, mas colocou, Deus, pedindo oração pela Jade, que tem 11 meses, que está na UTI em Pernambuco. Deus, eu te peço em nome de Jesus, vai lá, Pai, visita a Jade agora e traga saúde, Deus, e traga cura. Pai, em nome de Jesus, esta é minha oração a Ti, crendo no Teu milagre, crendo que o Senhor, Pai, quando toca, algo muda.
Aonde a morte, o Senhor transforma em vida. Aonde está ferido, o Senhor cura a ferida e sara. Aonde tem algum problema, o Senhor faz um milagre e a pessoa é restaurada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É a mãe, né? A moça chama Juliette. Que bom, viu? Deus vai abençoar, irmã. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. E vou estar orando pela sua filha também. E ao decorrer da semana, né? Sem ser aqui na live também. Tá bom? Não se preocupe, Deus está no controle. A Bíblia fala que a criança é bênção, né? Então, a sua filhinha é bênção do Senhor. Profetiza isso sobre a vida dela. Profetiza que ela é uma bênção de Deus. Profetiza que ela é a bênção do Senhor. Profetiza que ela é escolhida, que ela é separada, que ela foi chamada. Vai profetizando a palavra de Deus. Vai profetizando que ela é filha. Vai profetizando que ela é nação santa, que ela é povo adquirido, que ela é, aleluia, a pessoa, né, que Deus escolheu para transformar gerações, essa nova geração que está vindo, né? Tantas crianças, tantos bebês, tantos recém-nascidos para a glória de Deus, tá bom? Ela vai ser uma bênção aqui na terra, em nome de Jesus, eu creio. Amém, Antônio. Boa tarde. O paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aí. Gente, curte a live, compartilha, ajuda, por favor. Vamos estar fazendo menção da palavra lá em Romanos, capítulo 10, e falar sobre uns assuntos meio extensos. Eu peço a cada um paciência, né? Tá bom? Eu não sou aquela pregadora que fica pregando, gritando, falando muito, mas eu sou aquela pregadora que prego a Bíblia, que falo pausadamente, meio que, às vezes tem gente que não tem paciência, né, gosta de algo mais rápido, mas eu gosto de explicar com mais tranquilidade, com mais paciência, principalmente quando eu vou falar algo mais extenso, mais complexo de se entender. Amém, gente? Então vamos lá, Romanos 10, vamos ler a palavra, tá bom? Vai dizer assim, ó: Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Isso é Paulo, tá bom, gente? Falando ao povo ali. Ó, versículo 2. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Aqui já é o ponto do primeiro assunto que eu vou falar. Para quem não sabe, a Bíblia prova que o povo de Israel, o povo chamado judeu, conhecido como judeu, é o povo escolhido de Deus. É um povo separado, é uma cidade santa, né? A cidade ali que Deus protege, que Deus cuida, que Deus zela. E tem uma parte na palavra de Deus que ele fala para a gente orar por Israel, que a gente vai ser abençoado. Olha para você ver. Deus já abençoa sem não orar, mas se eu e você praticar orar por Israel, ele vai abençoar a nossa vida, vai abençoar a nossa casa. Olha para você ver como é que é forte. Olha para você ver como que Deus faz coisas assim que a gente fica sem imaginar, sem entender, né? Mas esse é o poder de Deus, gente. Então, quando Jesus veio aqui na Terra, gente, Jesus ele veio para algo específico, um povo específico. E qual era esse povo? O povo judeu, a cidade de Israel, a cidade também chamada de Jerusalém. Por que o Senhor escolheu aquele povo? Não sei. Por que Deus protege? Por que Deus cuida? Por que Deus guarda? Não sei. Só sei que o povo é uma cidade que é abençoada pelo Senhor. Né? Não é uma cidade muito grande, muito extensa, mas ali você já quem vai estudar, quem vai conhecer um pouquinho, né? Quem vai lá, principalmente faz viagem. Eu nunca fiz, meu sonho é um dia, se Deus quiser realizar, amém. Mas se não também, amém também. Mas é uma cidade muito conhecida hoje, né?
muito frequentada, muito mencionada. Pessoas fazem viagem lá, né? Alguns pastores, algumas igrejas levam caravanas para conhecer ali a cidade de Israel, né? A cidade de Jerusalém, enfim. O povo de Deus, o povo escolhido, separado. Ana, por que você está falando desse assunto? Porque hoje em dia, gente, não se fala mais. Não se fala hoje uma pregação assim que vai explicar o porquê que aquele povo foi escolhido, o porquê que aquele povo é protegido. Só fala que precisa orar pela a cidade de Israel, pelo povo de Israel, mas não fala que é um povo escolhido separadamente para Deus, por Deus. E Deus tem seu mistério ali, né? E glória a Deus por isso. Gente, quando Jesus veio aqui na Terra, quando a Bíblia fala aqui, lá em João, né, capítulo 1, que ele se esvaziou da sua glória e se tornou também humano aqui, igual nós, Jesus veio para o povo de Israel, o povo da descendência dele, porque Jesus também era da descendência israelita, né? O povo judeu ali. Só que aquele povo não quis Jesus. O que era povo dele, era gente que tinha também a mesma descendência, não quis Jesus. Então, o que aconteceu? A partir daí, o próprio Deus, com o teu plano maravilhoso, que foi, né, dar o teu filho, teu único filho, para morrer por nós, para salvar a humanidade, começou a fazer o quê? A salvar outro povo, outras línguas, outras nações. E quais são esses povos? Quais são essas línguas? Brasil, né, Estados Unidos, tudo que é tipo de línguas, de povos, de nações, gente. Hoje não tem aquele negócio de separar rico aqui, pobre aqui, não. Jesus também veio para os pobres, todos, na verdade, ricos e pobres, tudo. O que fala é português, o que não fala português, né? O que fala, enfim, todas as línguas foi escolhida pelo Senhor também. E a Bíblia chama nós, que não somos da descendência de Israel, não somos da descendência dos judeus, chamamos nós de filhos, como é que fala? Adotados. Nós não somos filhos reais do Senhor. Nós fomos adotados por Jesus. Nós somos adotados por Deus. Então, toda pessoa que confessa, que ao decorrer da palavra que nós for ler aqui, você vai ver isso. Toda pessoa que confessa Jesus como único e suficiente Salvador, toda pessoa que conhece a Bíblia, toda pessoa que tem um entendimento aprofundado de Deus, de quem é Deus, da sua palavra, vai ver que através da fé podemos ser chamados filhos adotivos de Deus. Aleluia! E glória a Deus por isso, né, gente? Talvez, se não tivesse acontecido isso, se o povo... Tá vendo que tinha um propósito do povo rejeitar Jesus, do povo não querer Jesus, do povo acreditar só no Velho Testamento, na Torá, né, que hoje é chamada de Torá, que é a lei que Deus deu o Moisés. Se você for ler ali, eles acreditam em Deus, eles não acreditam em Jesus, né? Eles não acham que Jesus é o Cristo, que veio e tal, e já subiu e vai voltar de novo. Eles não acreditam nisso. Tem judeus que convertem, Ana, sim, como tem milhares de outros também que convertem na face da terra, gente, no mundo em geral. Só que você tem que entender uma coisa. Aquela cidade, Deus tem um mistério ali. Qual é o mistério, Ana? Não sei. Só sei que a Bíblia me declara, me fala, me revela que é um povo escolhido, é uma cidade escolhida, é uma cidade protegida pelo Senhor. E amém por isso também, né? Glória a Deus por isso. Então, o povo ímpio na Bíblia são todas as pessoas que não conhecem a Deus. A Bíblia chama de ímpios aquele que não confessa Jesus como o único suficiente Salvador. A Bíblia chama as pessoas de ímpias que não conhecem a palavra de Deus, que não tem Deus como referência, e também fala ateu, né?
Mas a Bíblia chama de ímpio, que não acredita nele, que não lê a palavra dele, que não confessa o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, que não tem entendimento do testemunho de Jesus ter derramado aquela cruz no Calvário para nos salvar. E a Bíblia é extensa, né? Se eu ficar falando aqui, eu falo até amanhã e vamos ter coisa ainda para falar, porque é muita coisa. Mas vamos lá, ó. Paulo fala aqui, ó. Vou ler novamente, né, para quem está entrando. Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração, Paulo estava falando, o meu desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Ora pelo povo judeu, ora por Israel. É isso que eu estava falando. E nos dias de hoje também você vai ver muitas igrejas que mandam fazer isso. E isso é bíblico, você orar pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles amam a Deus, mas eles não têm um entendimento aprofundado da Bíblia. Eles não creem em Jesus, eles não creem no testemunho de Jesus, eles não creem que Jesus é o Cristo, que vai vir, que vai voltar para buscar a tua igreja, né? Olha o versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Para quem conhece, né, mais aprofundadamente, vai ver que o povo lá é muito religioso. Eles têm suas próprias crenças, eles têm sua própria fé, eles são pessoas religiosas. Ana, o povo cristão é religioso? Não, alguns não e alguns sim. Dá para entender aí? Então, gente, Jesus não é uma religião. A Bíblia me fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Não tem religião aí. O que é religião, Ana? Se você for estudar sobre religião, é alguém que adota algo, pega algo, conhece algo e se torna aquilo como verdade e pratica aquilo. Então, a religião ali no povo judeu é o quê? É cumprir o que está na Torá, é cumprir o Velho Testamento e ter ali, né, as suas doutrinas, quais? Que joelhar, né, e ficar ali fazendo aquele processo ali, né, de adorar a Deus, ficar baixando a cabeça até lá no chão, né, e outras religiões também têm seus dogmas religiosos, como os muçulmanos também têm seu tapete vermelho. O que mais? Os católicos têm, né, ali as suas referências como imagens e tal. E gente, isso chamado de religião. Crer em certas coisas, em dogmas religiosos que não foi criado por Deus, mas foi criado pelo homem. Ana, me prova na Bíblia que não é bíblico adorar imagens. Só você lê o livro de Isaías. E só você também lê o livro de Êxodo, como Deus ficou irado com o povo quando o povo fez um bezerro de ouro para adorar, em vez de Deus. Deus fica furioso, fala que vai matar todo mundo, que não quer ninguém mais e que ia só salvar só Moisés e a sua família, através de Moisés ia fazer outra nação. Aí o Moisés ali, por infinita misericórdia, né, mostra ser um pastor de verdade, porque pastor é assim, pastor cuida das suas ovelhas. Ele fala, não, se o Senhor também não for com o povo, se o Senhor também não tem misericórdia do povo, me mata também. Tipo assim, né? Então, gente, você vai ver ali decorrer da palavra de Deus, no livro de Levítico, no livro de Êxodo, no livro Isaías, você vai ver que Deus não agrada de outras coisas, não é só uma imagem, é objetos, qualquer coisa, até mesmo seres humanos, né? Deus não agrada de nós relacionar com Ele através de coisas. Um exemplo, tem gente que precisa do sal grosso, tem gente que precisa da toalha, tem gente que... mas os evangélicos, cristãos, os crentes que creem em Deus, creem na palavra, também tem a Bíblia como objeto, né? Tem gente que fala que nós idolatramos a Bíblia e isso está repreendido em nome de Jesus, não tem isso. A Bíblia é um livro como qualquer outro livro, claro que não é qualquer outro livro, né?
mas só para vocês entenderem que o livro da Bíblia, ele fechado, não vai mudar a sua vida. O livro da Bíblia, ele fechado, não vai acontecer nada. O livro da Bíblia lá na sua estante, sei lá, aberto no Salmo 91, criando poeira, ficando com a página amarela, não vai mudar nada. O que vai mudar na minha vida e na sua vida? Você praticar o que está aqui. Você praticar o que está escrito. Entende? Não muda nada se você fazer a Bíblia só um objeto assim para você colocar lá como algo bom, algo bonito e tal, ou como misticismo, que isso é chamado de misticismo, né? Alguém que abre no Salmo 91 para proteger a casa, alguém que abre lá no Salmo 23 para trazer prosperidade, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, enfim. São várias coisas, gente. O povo acredita naquilo que eles querem. Religião é isso, acreditar no que quer, acreditar no que acha, acreditar no que o povo fala. Mas você e eu, nós temos que acreditar no que está na Bíblia, do que está na palavra de Deus. E por que nós acreditamos na Bíblia? Por que nós acreditamos no livro da Bíblia? Porque nós acreditamos que é o próprio Deus que deu isso, né, a certos homens e mulheres de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para escrever essa escritura aqui. Para fazer algo, para escrever algo, para nós entender o que a gente tem que fazer para ser melhores aqui na Terra. Você vê a bagunça que hoje está? Você está vendo a bagunça que hoje está? Imagina se você não tiver limite, imagina se você não tiver regras. O que vai virar esse mundo? O que vai virar esse Brasil? O que vai virar fora também do Brasil? Vai virar guerras. Você já vê em outros países, né? Guerras e guerras. E Deus quer isso? Não. Mas as pessoas escolhem isso. E Deus alerta na sua palavra que ia ter isso. Né? Quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, não fica surpreso com nada. Fica assim impactado com algumas coisas, fica assim escandalizado com certos tipos de coisas, assim, mas não é surpreso em nada, não é surpreendido em nada. Por quê? Porque na palavra está escrito que vai acontecer, que ia acontecer e que tem que acontecer. Entendeu? O irmão Luiz aí chegando, né? Falando a paz do Senhor, viu, Luiz? E concordando aqui que é verdade, né? O Jean também concordando que é verdade, amém, viu? Pela vida de vocês. Gente, eu vou pedir mais uma vez, curte a live, compartilha, porque eu tô vendo aqui que só tem 570 curtidas e eu tô com medo dessa live cair ao decorrer da palavra que eu for falar aqui, porque quando mexe com religião, misericórdia pra live travar. Todos nós sabemos como é que trava, né? E é só Deus na nossa vida. Mas vamos lá, continuando pela palavra, né? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas, né? Porque tem gente também que renega o Velho Testamento, fala que passou, que acabou. Não, gente. Se você for estudar, você vai ver que um completa o outro. O Velho Testamento completa o Novo Testamento. O Novo Testamento completa o Velho Testamento. Tudo é palavra de Deus. Quando o próprio Deus dá a lei, né? Os 10 mandamentos ali para Moisés, para o povo cumprir, não é algo que é descartado. É algo que é mencionado em toda a Bíblia. Jesus, ele não veio para tirar a lei, ele veio para acrescentar ainda mais algumas coisas, afunilar para nós, porque ele sabia que ia ter um povo meio relaxado, um povo assim meio que religioso demais, querer ficar na religião, né, nos dogmas, nas doutrinas dos homens, nas doutrinas de si mesmo. Jesus já sabia disso, por isso que ele veio para afunilar mais um pouco e alertar mais ainda sobre a condenação eterna, sobre o inferno. Você vai ver que ao decorrer do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, ele fala muito mais sobre o inferno do que o céu, do que a salvação, né? Eu sempre falo aqui que a salvação, o céu se respalda por si só, não precisa falar muito.
porque é o próprio Deus que convence a pessoa, né? É o próprio Deus que toca no espírito da pessoa por meio do Espírito Santo para ele entender. Então, a salvação por si só fala, o céu por si só fala. Mas por que temos que pregar sobre o inferno, sobre a condenação eterna, sobre o pecado, sobre a iniquidade, sobre a religiosidade? Que se não tiver cuidado, você vai acabar ficando, porque não é por meio de obras somente, mas é por meio de fé também, né? Porque a Bíblia fala claramente: a fé sem obra é morta e obra sem fé de nada vale. Então é um conjunto, tem que ter fé e tem que ter obra. Pronto, amém, glória a Deus por isso. Mas alguém às vezes quer relacionar com Deus só por obras, ou também tem alguém que quer se conectar com Deus só através de fé. Não, meu querido, é tudo um conjunto. Você precisa praticar, você precisa crer na palavra, mas você também precisa obedecê-la, que é obras quando você pratica. Exemplo, o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Pronto, você crê naquilo. E como é que se faz a manifestação aqui na terra? Com obras, o quê? Renunciando o que você gosta, renunciando o que você quer para fazer a vontade de Deus. O segundo mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? Fala aqui direto. Amar a Deus, ele quer provas. E como que a gente manifesta provas, obras aqui na terra amando a Deus? Amando o nosso próximo, dando ele comida quando ele está com fome, dando ele algum estadia ali, né, quando ele não tem casa para morar, ajudando ele ali quando ele precisa, dando ele água, né, quando ele está com sede. Então são várias coisas, gente. A palavra de Deus não é uma coisa só, são várias e várias coisas. Nós precisamos estudar, nós precisamos do próprio Espírito Santo para ministrar isso dentro da gente, e principalmente precisamos de Deus para nos fortalecer aqui, porque ao decorrer da nossa caminhada nós estamos sujeitos a quê? A cair, a pecar, a errar. Mas a gente não pode ficar ali caído, ou então no erro, ou então no pecado. A gente precisa buscar a ajuda de Deus, a gente precisa buscar a ajuda do Espírito Santo para ser livre, para ser libertos, para quando o Senhor Jesus voltar, ele possa ver, né, alguém preparado, alguém que está se preparando, entendeu? Ele possa ver alguém que realmente está buscando melhorar de vida, melhorar de ser, né? De ser um ser humano melhor. Amém? Vamos lá, ó, continuando aqui para você ver. Ó. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isso é trazer do alto a Cristo. Agora, gente, eu vou explicar mais a fundo isso aqui. Ó. Já viu algumas pessoas que falam assim: aquele ali vai para o céu? Tipo um juiz. E aqui no outro fala: ou quem descerá ao abismo, que abismo aqui quer significar inferno, né? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Então isso é algo muito sério quando alguém pega assim, julgando alguém pela aparência, julgando alguém só porque veste bem, só porque a pessoa tá com a saia longa, ou porque tá com terno e gravata, ou porque fala bem, ou porque se expressa eloquente, né? A palavra eloquente, enfim. Mas, gente, vai muito mais além. A Bíblia fala que você conhece a árvore pelos frutos. Tem árvores que vai dar frutos bons, mas tem árvore que vai dar frutos maus. E você conhece um cristão não é por ele ser uma árvore, por ele ser alguém que aparenta ser crente, mas você vai conhecer alguém se ele tem frutos de cristão, se ele prega a palavra, se ele vive a palavra, se ele pede perdão, se ele, quando cai, ele vai buscar uma melhoria, ele não fica ali caído para sempre.
Quando ele peca, ele se arrepende, ele busca melhorar de vida, não fica ali pecando e respaldando, porque a carne é fraca, pegando versículos bíblicos isolados e respaldando a sua vida de erro, né? Toda errôneo ali, os seus caminhos errôneos. Deus não agrada disso. Então, ser cristão, ser crente vai muito mais além do que pregar a palavra, tá bom? Então, tem gente que vê alguém pregando, ministrando a palavra e fala assim, nossa, que menina maravilhosa de Deus, ou que menino maravilhoso de Deus, ou homem ou mulher de Deus. Não, meu querido, vai muito mais extenso do que isso aí. Você precisa saber a vida da pessoa, né? Claro que você não tem que ficar cutucando, enfim, querendo cutucar coisas que não é necessário, porque a Bíblia manda você buscar coisa que te edifica e não que vai te atrasar. Tempo é precioso, então tem gente que gasta também seu tempo querendo saber da vida dos outros, isso não é bíblico. Mas a Bíblia nos dá respaldo que você conhece a árvore, você conhece alguém, é pelos frutos, e frutos ali significa o quê? Obras. Se a pessoa realmente é boa, se a pessoa realmente perdoa, se a pessoa realmente se arrepende dos seus pecados, se a pessoa é uma pessoa praticante da palavra, que por mais que ela erra, né? Todos nós erramos, todos nós somos pecadores, isso é bíblico. Quem fala que não peca já pecou, só de falar isso, né? Então não fica aí achando que o ser humano vai cair, que fulano vai errar, que fulano vai falar alguma coisa ali que não convém, né? A Bíblia fala, gente, que quem não erra no falar, esse varão é perfeito. Quem não erra no falar é perfeito. Então, às vezes, você pode pegar alguma parte aqui, né, e falar assim, não, mas isso não é desta forma, porque talvez você tenha mais conhecimento, enfim. Ou isso não é assim que prego, ou não é assim que se explica. A Bíblia fala que quem não erra no falar, esse varão é perfeito, tem que ser arrebatado, igual foi Elias, igual foi Enoque, entendeu? Já está passando a hora de ser transladada, arrebatada. Então, gente, nós vamos errar no nosso falar, isso é normal, só que não podemos ficar respaldando isso para errar sempre, tá bom? Vai muito mais além. A sua vida com Deus e ter uma vida com Deus, né? Aí, ó, o Jean falando aqui, né? Verdade, tem gente que pensa que ser cristão é só dentro de uma igreja, mas vai além disso. Verdade, viu, irmão? Muito mais além. Olha o Jonathan falando verdade, né? E glorificando o nome de Deus. Gente, eu não quero aqui fazer picuinhas ou contenda, não, mas realmente, hoje você vai entrar em algumas igrejas, em determinadas denominações, e você vai ver que a pessoa está presa à religiosidade, a pessoa está preso a ser religioso. Não é a igreja de Cristo, é a minha igreja. Não é o povo de Deus, é o meu povo, é o meu rebanho. Tá vendo como é que vai mudando? Como é que vai mudando as coisas? Então você tem que tomar muito cuidado. Ana, ao decorrer da sua caminhada com Jesus, ao seu decorrer da sua caminhada cristã, você já viu igrejas que começou muito bem, pregando a palavra, vivendo a palavra, sendo ali fiel a Deus e que hoje não é mais? Sim. Como você também, do outro lado, que é cristão, né, praticante, enfim, conhecedor da palavra, ama Jesus, quer servir a Jesus, a pessoa que reconhece que é pecador, mas que se arrepende do seu pecado, você vai ver no seu decorrer da sua vida que você estava em uma certa igreja e que ela hoje não está como começou. E isso está escrito no livro de Apocalipse. Deus, quando ele refere a igrejas, igreja de Laodiceia, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia e tantas outras igrejas, você vai ver que não é o nome ali somente, é um determinado grupo
de igreja, de povo, porque a igreja, gente, não é 4 paredes, entendeu? Não é um templo, uma casa, enfim. Igreja é pessoas reunidas para glorificar a Deus. Pronto. E ali, quando Deus começa a falar, né, em determinados temas, determinados nomes, certas igrejas, né, ali, você vai ver que tem grupos de igrejas que encaixa hoje em vários tipos de igreja, porque igreja não é placa. Tem gente que fica assim, não, eu sou da Assembleia de Deus. Fica se achando, né? Ah, não, eu sou da Deus e Amor, porque elas são mais rígidas, são mais coerentes com a palavra. E fica se achando. Ou vice-versa, né? E, gente, pelo amor de Deus. Ser igreja não é placa. Ser igreja é praticar a Bíblia. Sabe por causa de que hoje tem essas bobajadas? Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou da Assembleia, eu sou assembleiano. Hoje mudou, né? Não é ser cristão mais, eu sou assembleiano. Eu sou da Batista, eu sou da Deus e Amor, enfim. Eu sou metodista, né? Tem igreja metodista. Eu sou da Adventista, que tem Adventista sétimo dia. Gente, pelo amor de Cristo. As pessoas esqueceram que a Bíblia fala para a gente ser ministros de Cristo. A gente precisa ser embaixador de Cristo. Protestante, aquele que protesta a fé, né? Aquele que fala da sua fé, aquele que prega a palavra. Ao decorrer da palavra aqui, você vai ver esse versículo. Eu vou te provar que está na Bíblia. Então, vamos continuar lendo aqui para você ver. Mas ser igreja não é placa. Ser igreja é ser conhecedor da palavra, ser aquele que confessou Jesus como único e suficiente Salvador, ser aquele que obedece a palavra, ser aquele que cai, mas que levanta, né? Que Deus levanta, ser aquele que peca, mas que se arrepende do pecado, não fica no pecado para sempre, não fica ali respaldando, né? O seu erro, a sua falha, o seu pecado, a sua iniquidade dentro da palavra. Isso é muito sério, é outra parte também muito extensa de falar. Tem gente que não gosta de pregar sobre isso, mas estamos aqui, né? Para pregar aquilo que a palavra diz. Vamos lá para você ver, ó. Isso mesmo, Jonathan, nós temos que ser diferente, mas não é um diferente de estrangeiro, de estranha, né? Um diferente para a glória de Deus, um diferente que vai honrar o nome do Senhor. Amém? Ó, vamos lá para você ver, ó o versículo 7 do Romanos, capítulo 10. Ou quem 8, não, 9 agora, né? Como é que é? 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Tá vendo, gente? Que tem gente que fala assim, não, eu não escuto fulano, porque esse fulano é comedor de feijão igual eu mesmo, pra que eu vou escutar isso? Meu querido, o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, coloca no teu coração mesmo a palavra dele. Coloca na sua mente mesmo a palavra dele. E claro que vai ser comedores de feijão que vai pregar, que vai falar, que vai te alertar. Porque eu já falei isso aqui, né? Quem me acompanha sabe. Deus, gente, biblicamente, provo para vocês. Trago uma pregação depois sobre isso. Deus, ele não pode descer aqui na terra, senão nós vamos ser fulminados. A Bíblia dá um respaldo tão sério, tão grandioso, né? Só para um pouquinho aqui, para mim não estender sobre isso. Lá em Isaías, capítulo 6, se eu não me engano, vai falar sobre a santidade de Deus. E a Bíblia fala que os anjos, chamados serafins, porque tem hierarquia, né? Tem anjo, tem arcanjo, tem serafim, enfim. É outro trem também, mais instância. A Bíblia fala ali, gente, que os serafins, tem 2 serafins. E um olha para o outro, nem é olhando para a face de Deus, é um olhando para o outro dizendo assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. E não para de cessar isso. Agora mesmo está lá, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E a Bíblia fala claramente lá que com 2 asas eles voam
e com 2 asas eles tampam o rosto de Deus, a face de Deus, e com 2 asas tampam os pés de Deus. Só para você ter a dimensão da santidade de Deus. Só para você e eu entender a dimensão da santidade do Senhor. Imagina se Deus descesse aqui na terra, gente, não sobraria um para contar a história. Não sobraria Ana, Maria, não sobraria ninguém na face da terra, gente. Então, claro que Deus usa ser humano, homens e mulheres caídos, que tem limitância, que é limitado para pregar a palavra. É normal, isso é bíblico. Ele vai usar homens mesmo, comedores de feijão, mulheres mesmo, comedoras de feijão para pregar a palavra. Porque se ele descer aqui, todos nós vai ser fulminado, né? A gente não suportaria tanta glória, a gente não suportaria tanta santidade. Tanto que a Bíblia nos dá respaldo, gente, que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai dar a nós um novo corpo e novas vestes. Não sei como é que a gente vai ficar, mas não vai ser essa estrutura aqui mais. Não vai ser esse negócio aqui de carne, né? Que corta, machuca, que um dia vai ter que perecer debaixo da terra e que isso aqui vai se tornar osso, né? Ali caveira, não. Gente, pelo amor de Cristo, Deus vai dar a nós um novo corpo, umas novas vestes. Nós vamos ser mudadas para apresentar-se diante de Deus. Então, as pessoas limitadas de conhecimento, as pessoas limitadas de temor, a Bíblia fala que, lá em Provérbios, né, o princípio é temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, as pessoas não são sábias, as pessoas não têm sabedoria, e por isso falam o que quer, acham o que tem que achar, e vai dizendo, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando: não, como é que eu vou escutar uma comedora de feijão igual eu? Como é que vai querer escutar Deus se não busca a Deus? Se não ora, se não jejua, se não renuncia a nada, se é carnal, né? A Bíblia fala que quem é carnal não discerne o que é do Espírito, mas quem é do Espírito vai discernir não só o que é da carne, mas também do Espírito. Então, para a gente discernir algo espiritual, a gente precisa ser espiritual. E ser espiritual, meu querido, não é através de uma mágica, não. É por meio do Espírito Santo de Deus que te convence que você precisa de mudança, né? Que você precisa do Senhor na sua vida. O presbítero aí, né? Eu acho que PB é isso mesmo, né, presbítero, né? Machel Silva aí entrando, né? Dizendo eita glória. Que bom que você está aí, viu, irmão? Em nome de Jesus. Eu vejo as lives dele, gente. Muito bênção também. Vamos lá, continuando, ó. 9. Olha aqui pra você ver. Vai provar algumas coisas aqui que tem gente que não acredita, ó. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vou repetir de novo. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tá vendo? Tem gente que fala, né, que conhece Jesus e que acredita que Jesus veio na terra, mas não acredita que Jesus morreu e ressuscitou. Não acredita no testemunho que Jesus fez na cruz. Acredita que Jesus foi um cara que foi um profeta, foi um protestante, um pregador da palavra, mas que é tipo igual nós mesmos, né, que morreu ali e pronto. Não, gente, Jesus, ele é Deus. A Bíblia prova isso para nós. E Jesus, a Bíblia prova que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Então, para mim ir para o céu, para mim ir para Deus, ver a face de Deus, eu preciso crer no Filho, eu preciso crer em Jesus, eu preciso crer no testemunho derramado ali na cruz, o seu sangue derramado na cruz. Eu preciso crer na palavra que está escrito, e não só uma coisa que eu acho, e não só uma coisa que eu penso, e não só uma coisa que a minha mentalidade me dá respaldo para mim crer. Porque hoje tudo as pessoas precisam ver, né?
Eu tenho que ver para crer, igual Tomé. Mas o Senhor Jesus, ele vai dar uma palavra tão linda, ali mais além da palavra, ele vai falar assim, vai ter um povo, vai ter ovelhas minhas, né? Que o meu Pai vai me dar, que é Deus, que não vai me ver, mas vai crer. E quem essas pessoas? Somos eu e você. São pessoas, né, no Brasil, fora do Brasil, que crê que Jesus morreu para nos salvar, que crê no testemunho de Jesus, o que ele fez ali, né, quando ele estava aqui na terra, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, e que ele está sentado agora, né, à destra do Pai, quer dizer, à direita do Pai. Então tem gente que tem limitância para acreditar nisso, eu até entendo, tem limitância mesmo, porque para mim e para você crer nisso, precisamos do Espírito Santo, e o Espírito Santo não é dado para qualquer um. O Espírito Santo é dado só para quem Deus quer. Espírito Santo só é dado para quem também deixa a palavra entrar. A Bíblia fala assim: se hoje escutares a voz do Senhor teu Deus, não endureçais, mas deixa a palavra entrar. Então tem gente que escuta essa palavra aqui e fecha o coração. Fica assim, o que essa menina tá falando? Meu Deus, tem nada com nada. Entende? Eles endurecem, não só eu, né? Mas vai escutar outras pessoas também e vai endurecer o coração quando escuta a palavra de Deus. E a Bíblia fala, quando você escutares a palavra de Deus, não endureça teu coração, mas deixa a palavra entrar, para que o Senhor Jesus ele possa trabalhar. Porque Jesus ele não arromba a porta de coração de ninguém. O Senhor Jesus vai dizer lá em Apocalipse, né? Tem uma parte lá que fala, um versículo, ele fala assim, ó: eis que eu bato a porta. Se tu deixar, né? Se tu abrir, eu entro e ceio contigo e você comigo. Mas se você não abrir, ele não vai arrombar. Não tem isso de Deus arrombar a porta de ninguém. Não tem isso de Jesus querer arrombar a porta de ninguém, gente. Jesus, ele é educado, ele vai bater na porta do teu coração. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear com você, ele vai conversar contigo. Ele vai te revelar a palavra. Ele vai mostrar o que é sobrenatural, o que é coisas do Espírito. Porque quem é da carne não vai entender o que é do Espírito. Mas quem é do Espírito vai entender, né, o que é do Espírito. Então, para mim entender as coisas espirituais de Deus, eu preciso buscar, eu preciso deixar Jesus entrar. Senão ele não vai entrar, senão ele não vai fazer nada. Entendeu? Por mais que ele tenha poder para isso, tá bom? Todas as vezes que eu falo isso, eu falo, gente, eu não tô limitando o poder de Deus, mas eu não acredito nesta fala que Deus arromba, que Deus quebra, não acredito nisso. Eu acredito no que está na palavra, e a palavra diz: eis que eu bato na porta, se tu abrir, eu entro e ceio contigo e você comigo. Então é nesta palavra que eu acredito. Eu não acredito que Deus arromba nada. Claro que tem outras coisas que Deus pode fazer se ele quiser fazer. Aí é outra parte, né? Mas não acredito em questão de salvação que Deus vai quebrar e arrombar, não. Questão de salvação você precisa querer. É uma decisão tua e minha. Quando, gente, pessoas crentes, pessoas conhecedoras da palavra, quando eu era católica, falava da Bíblia para mim, eu fechava o meu coração, eu falava: pia, povo estranho, povo quadrado, para de nojeira, eu sou mais crente que vocês, porque eu era uma católica de verdade. Tem gente que fala católico, não vai em missa, não faz nada. Eu já falei aqui, ó, eu era coroinha, eu crismei, eu participei de tudo, eu já fui até aquela pessoa que deu aula, né, no catecismo. Então eu era praticante, eu era uma católica praticante. Como também tem gente que fala que é cristão, mas não é praticante. Fala, não, eu sou cristão, eu sou crente, mas não é praticante. Não vai na igreja, não lê Bíblia, não ora, não faz nada. Mas crê na religião dos evangélicos, crê na religião que eles falam que é religião. Né? Crê lá na Bíblia, crê que Jesus morreu na cruz para salvar, mas não faz nada. Acho que é assim. Pronto, acabou. Não, gente, pelo amor de Deus, vai muito além. Vai muito além, entendeu? Você precisa ler a Bíblia e praticá-la, senão nada é feito na sua vida. Ana,
A gente vai errar, a gente vai falhar assim, mas não significa que você tem que ficar no erro para sempre. Não significa que você tem que usar até a Bíblia para respaldar erro teu, tá bom? Luiz, muito obrigada, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, ó. Eu vou ler de novo o versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Você vai ser salvo. Você precisa confessar isso e você precisa crer nisso dentro do teu coração para você ser salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso que tem, né, essas coisas na igreja, que você precisa ir lá na frente, venha confessar Jesus como único e suficiente Salvador e tal, e tal, e tal. Por quê? Porque a Bíblia manda. A Bíblia ensina que precisa ser feito assim. Precisa ser dentro da igreja, Ana? Não precisa ser só dentro da igreja. Pode ser na sua casa, pode ser no meio da rua, pode ser aonde for. Se você falar com a tua boca, eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar, eu creio que ele é o Cristo, eu creio que ele morreu na cruz para salvar a mim. Pronto, não precisa ser só dentro da igreja. Por que a gente confessa dentro da igreja? Porque ali é um ato de fé, porque ali você também precisa de uma igreja para congregar, que é outra coisa também que vai mais extenso. Aí você precisa passar pelas águas, que é batismo, né? Enfim, mas isso aí também é outra pregação mais extensa ainda. Então a Bíblia não é só uma coisa, gente. A Bíblia é várias e várias coisas. Tem que ter paciência, tem que ter domínio próprio, precisa de perseverança. Você não pode ser aquela pessoa que desiste fácil. Você precisa ir até o fim para Deus melhorar a sua vida, para Deus abençoar a sua vida. Entendeu? Não é você querer que Deus faz assim, ó, no estalar de dedo, de uma vez, rápido. Eu quero o Salmo 70, né? Ou 40, enfim, porque tem um salmo ali que fala que é da espera e outro do depressa, do já. Não, gente, pelo amor de Cristo, tenha paciência, tenha perseverança, não desista. Deus vai fazer na sua vida, mas para Deus fazer, você precisa ter paciência e não desistir no meio do caminho. Olha aqui para você ver o versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. E nós sabemos, né, gente? Todos que creem em Jesus não é confundido. Ah, Ana, mas tem muita gente que tá com um monte de confusão na mente hoje, não acredita mais na palavra, não acredita mais em Deus, não acredita mais na salvação, não acredita mais em inferno, não acredita nem em diabo. Por que isso? Sendo que a pessoa já pregou sobre isso, sendo que a pessoa já foi praticante, né, protestante ali da palavra. Por que ela tá assim? Porque ela quis. Ela fez uma escolha. A Bíblia fala assim, eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. A qual você escolher é o que você vai ter. Então, o que as pessoas muitas das vezes hoje fazem é isso. É escolher a maldição do que a bênção. É escolher viver para eles mesmos, né, para você mesmo, para mim mesmo, ela fala assim, do que para Deus, do que obedecer a palavra, do que obedecer ao Senhor. E é escolhas, viu, gente? Não é porque elas teve um verdadeiro encontro com Deus que elas não podem largar a Deus, entendeu? E eu não creio que pessoas que realmente teve um verdadeiro encontro com Deus fique para sempre fora. Um dia volta. Mas aqueles que foi ali por emoção, foi porque amigo falou, foi por medo, né? Porque tem gente que fala assim, ah, não, se não vir pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico, né? Eu sei que Deus chama a gente quando a gente está tudo bem e também que Deus chama a gente quando tudo vai mal. Depende do trabalhar de Deus com cada um. Pronto, acabou. Mas não tem isso na Bíblia, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu creio assim que tem gente que sai fora, né? Largou a palavra, largou Jesus, largou Deus e hoje processa que Deus não existe, que a palavra de Deus é mentira e que diabo não existe, e que os crentes é doido. Eu acho que essa pessoa ela está num estado de loucura. Porque a Bíblia fala assim, ó:
Quem conhece a Deus não consegue viver longe do Santo, que é a presença dele. Se uma pessoa começa a pregar tudo contra, tudo fora de novo, ela precisa estar num estado de loucura muito grande para falar contra Deus. Entende, gente? Então, não significa que ela teve um verdadeiro encontro com Deus. Talvez ela foi por emoção. E eu creio que foi por emoção. Eu creio que foi por causa do fulano A, do fulano B. Porque meu amigo falou, por causa do medo. Medo de ir pro inferno. Medo do diabo. Medo de sei lá de quê. Né, que o mundo tá acabando. Enfim. Mas não foi porque realmente converteu. Lendo a Bíblia. Lendo a Escritura. Conhecendo mais e mais. Temendo. Que o princípio, né, é temer a Deus. Orar, jejuar, praticar o que está na Bíblia, praticar ali fé, perseverança, não desistir fácil, né? Enfim, e várias outras coisas. Então, eu creio que quando alguém já pregou, já fez tudo e está fora, ou ela vai voltar, né, para a presença de Deus. Eu não creio que vai ficar ali para sempre, né? Porque tem gente que está fora, mas que respeita ainda, né? Fala, não, caminho de Jesus é sério, caminho de Deus é sério e tal. Mas tem gente que tá lá fora hoje, né, que já protestou ali a fé cristã, a fé em Deus, e que hoje prega tudo ao contrário, que fala que Deus não existe, fala que os crentes é doido, que a palavra de Deus é quadrada, que a Bíblia não é do jeito que eles falam, né, e tá acreditando em outras coisas, acreditando em outras religiões, acreditando até mesmo em si mesmo. E sei lá, gente, essa, pra mim, na minha mente, biblicamente falando, essa pessoa não teve um verdadeiro encontro com Deus. Porque quem teve um verdadeiro encontro com Deus respeita mesmo fora, né? Teme ainda mesmo fora, fala, tem temor quando vai falar das coisas de Deus, tem temor quando vai falar da palavra, tá bom? O Jean aqui falando, ó, eu estava fora dos caminhos de Deus, mas eu sentia um vazio porque faltava Deus em minha vida, tá vendo? Eu creio nisso também, Jean, que todas as pessoas que saem da igreja, saem da presença de Deus, saem da presença de Jesus, né, larga os caminhos do Senhor e fica lá no mundo, ele tem vazio na alma, ele sente temor quando vai falar de Deus, ele sente temor quando vai falar da sua palavra, ele não é escarnecedor, ele não é zombador. Se essa pessoa está zombando, está escarnecendo, essa pessoa pode estar toda a fé. Essa pessoa não converteu de verdade, não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Para mim, na minha cabeça, e biblicamente falando, ela foi por emoção, ela foi por medo, ela foi porque fulano estava indo, ela aceitou porque fulano estava aceitando, e não porque ela realmente creu, e não porque ela realmente entendeu o que a palavra estava dizendo. Hoje tem muita gente que batiza sem saber que é batismo. Eu não concordo com isso. Gente, quando eu me converti, eu fiz 3 meses de curso para entender o que é batismo nas águas. Aceitei Jesus, fiquei ali 1 ano na igreja, só escutando palavras, só escutando Bíblia, estudando Bíblia, lendo Bíblia, e depois mais 3 meses para fazer um curso para entender o que é batismo nas águas. Hoje as pessoas estão ainda de emoção, e tem igrejas que é escassa nisso ainda, gente. Eu sou hoje da Assembleia de Deus, mas eu aceitei Jesus numa batista. E depois eu fui para outra batista, que era mais perto da casa que eu estava morando em Belo Horizonte, e ali eles me ensinaram. A igreja batista tem isso, eles ensinam muito, entendeu? A igreja Assembleia de Deus são mais de orar, espiritual e tal, mas eles são muito escassos nessa parte de ensinar a pessoa por que você está batizando, qual é o significado do batismo nas águas, porque tem gente que está batizando ali por pura emoção, tem gente ali que batiza por pura cabeça sem juízo, gente, tô falando sério. Eu conheço pessoas jovens, mais também de idade, mais velho do que eu, menos de idade do que eu, né, mais novos, e que hoje não estão mais na presença de Deus, que são batizados, que estão fora.
E por que faz isso, Ana? Por que acontece isso? É porque não teve um ensino, é porque não teve um alerta, é porque teve alguém ali também sem sabedoria para batizar aquela pessoa, sem a pessoa entender o que é batismo. Batismo nas águas é coisa séria. Confissão ao Senhor Jesus é coisa séria. A pessoa precisa entender por que ela está falando aquilo. A Bíblia fala que quando a gente vai prestar um culto, né? Adoração, culto a Deus, a gente precisa ser racional. E tem muita gente emocional, indo pela emoção. Não, cuidado, muito cuidado com isso. Porque você pode acabar fazendo coisas que não convém, coisas que Deus não agrada, entendeu? Peraí, gente, só um minutinho. Coloca no fundo ali, porque senão daqui a pouco vizinhos conversam e eu perco a concentração. Por isso que eu coloco um fundo ali. Entendeu, gente? O irmão aí tá perguntando quanto tempo que eu tenho de igreja. Vai fazer 10 anos que eu tô na igreja, que eu conheço a Jesus. O Gesiel aí, né? Na assembleia que meu pai vai, tem muito ensino da palavra. A primeira assembleia que surgiu. Amém, irmão. Mas eu não tô falando todas, eu não tô generalizando, irmão, tá bom? Mas algumas assembleias de Deus, somente as mais pequenininhas, elas são muito escassas de dar ensinamento sobre batismo, sobre salvação, entendeu? Porque as pessoas precisam ser racionais do que elas estão fazendo. E tem gente que estão batizando, aceitou Jesus hoje, amanhã está querendo batizar. Não é assim. Não é assim. De verdade mesmo. Ana, quem convence é o Espírito Santo, sim. Quem convence é o Espírito Santo, não estou falando isso. Mas eu estou falando, para você ter um entendimento racional, você precisa ler Bíblia. Você precisa de ensinamento. Muitas pessoas não entendem igreja hoje, gente, por causa que elas não têm ensinamento, elas não vão na escola bíblica dominical. Às vezes é culpa do pastor, não. Às vezes é culpa da própria pessoa que não vai no culto de terça, de quinta, mas só vai no culto de domingo. Ou no culto da sexta, né? Enfim. Então é extenso, né, esse assunto. Amém, viu, Josiel? Que bom, viu? Glória a Deus por isso, curso teológico, né? Amo. Acho que é necessário, sim, também. O Jean tá falando, verdade, eu também já vi pessoas assim, ser batizada por emoção. Eu também já vi, conheço muitos, alguns meus amigos, alguns da minha família. Então, gente, é sério isso aqui. É verdade, viu, Gesiel? Surgiu muita igreja com o nome de assembleia. Aí coloca outros nomes, né? Ministério tal, ministério tal. Eu entendi o que você tá falando. Amém, viu, irmão Luiz? Eu também creio nisso. O Gesiel, igual eu tô falando, mas temos que ler a Bíblia também, né? Sim, verdadeiramente sim. Mas eu tô falando para novos convertidos, né? Igual eu lembro da minha conversão. Se não fosse por mim, por interesse meu de ler a Bíblia, de conhecer a palavra, eu não estava aqui hoje. Porque o que eu passei no decorrer da minha caminhada, o que eu passei com os irmãos, o que eu passei em igrejas e tal, eu não estaria aqui sendo cristã ainda, sendo protestante da palavra, sendo pregadora da palavra. Por quê? Porque eu tive um tempo de buscar conhecimento. Você não nasce aprendendo ou sabendo tudo. Você precisa aprender para ensinar. Então, esse tempo de novo convertido, né? De nova convertida, é necessário. O tempo de quê? De sentar no banco para aprender, para escutar. E o que a gente vê hoje, Gesiel? Pessoas novas convertidas no púlpito, pregando. É certo isso? Não é certo. Ana, mas talvez Deus usa, Deus faz. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que hoje em dia a obra de Deus, né, na igreja está relaxada. Está relaxada por causa de quê? Porque coloca novos convertidos,
só porque é filho do pastor, porque é não sei o que, é sobrinho do pastor, e bererê, barará, porque tem um vínculo ali, né, com quem é o líder, quem é o pastor, e coloca a pessoa ali crua, muito crua, né, não tem conhecimento direito, não tem maturidade direito, para estar ministrando a palavra, para estar ensinando ainda coisas que eles nem aprenderam, coisas que eles nem viveram, que eles nem teve maturidade para isso. Então vai muito mais além do que você possa imaginar, gente. A palavra de Deus, ela é extensa. Eu falo isso por experiência própria. Eu fiquei 1 ano, eu aceitei Jesus e eu fiquei 1 ano aprendendo a palavra. 1 ano lendo Bíblia, 1 ano entendendo o que é batismo, o que é salvação. Tudo que você imaginar, eu comecei a buscar conhecimento e graças a Deus, a igreja que eu estava, ela me deu essa oportunidade também de conhecer. O que nós estamos falando aqui é que hoje tem algumas igrejas, não generalizando todas, né? Mas algumas igrejas são escassas de conhecimento, são muito crua. É tipo igual o Paulo fala, é muito mingau, é muito leite, entendeu? É coisas que... Você tá entendendo, gente? Porque para o menino na fé, a menina na fé, ela precisa entender o básico. Ela precisa entender um pouquinho o que é aceitar Jesus, o que é fé, o que é palavra de Deus, o que é batismo, né? Ali, o comecinho. O que é salvação, o que é condenação eterna, vida eterna, enfim. E essas coisas, mais além, é para depois. Não tem como você pegar um novo convertido ali e já falar aquilo assim, ó, se você não fazer isso, você vai pro inferno. Ó, não sei o que, você vai... Pelo amor de Deus, gente, ele precisa entender o que é a salvação primeiro. Ele precisa entender primeiro o que Jesus fez por ele. Ele precisa entender o significado da salvação. Ele precisa entender a dimensão, a espiritualidade do que Deus fez por ele, que foi ter dado o teu único filho para morrer, para salvar ele também. Uma das pessoas escolhidas para salvar. A pessoa precisa entender isso primeiro, para depois entender o que é inferno, o que é pecado e tal, e outras coisas. Hoje em dia você entra na igreja, você tá nu ali, você tá cru, né? Digamos assim, uma palavra mais explicada. E a pessoa já tá falando de inferno com você, já tá falando de apocalipse, tá falando de volta de Jesus, já tá falando de se você não arrepender, você vai queimar no fogo. É muito pra pessoa. É tipo você querer dar um mingau pra uma criança, uma comida que ela não aguenta comer, porque ela precisa do leite. Até os seus 6 meses de idade, ela precisa do leite da sua mãe para ser saudável. Se for dar ela mingau, se for dar ela caldo de feijão, vai passar mal, né? Eu sei que hoje tem muitas crianças que o povo dá, né, caldinho de feijão, caldinho não sei o que, e não faz mal não. Muitas pessoas da roça faz isso, né, mas isso não é recomendado do médico. O médico vai dar o que para a mãe? Você tem que dar o leite, né, materno de você mesmo até os 6 meses de idade. Você não pode dar mais nada, não pode dar nem leite de caixinha, nem leite em pó, nada. Por que as mães dão? Por que a avó dá? Por que o avô dá? Porque eles querem dar. É uma escolha deles, mas isso não veio de uma ordem do médico ou da médica. Entendeu? É isso que eu tô tentando falar com vocês. Hoje em dia, a igreja em si, ela tá escassa de ensinamento. A pessoa precisa entender, gente, o que é batismo nas águas. A pessoa precisa entender o que foi feito ali naquela cruz do Calvário, que foi Jesus derramar o teu sangue puro. Elas precisam entender o livro de Gênesis, precisam entender como é que foi a criação do mundo, a criação do ser humano. Tem gente que é muito limitado para isso, gente. Tem gente que não entende nada da Bíblia. E tá errado? Não. Você não nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo. Quando a gente é criança mesmo. A única coisa que a gente nasce fazendo é chorando. Mas a gente aprende tudo. Aprende o quê? Comer, beber, aprende a andar, aprende a ler, aprende a escrever,
aprende tudo, a falar direito, que as criancinhas até um certo tempo eles vão falar errado, né? É normal, a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para tudo debaixo do céu. Então, na minha opinião, biblicamente falando, existe o tempo do novo convertido aprender, sentar para aprender. Não é só aceitar Jesus, já pôr o cara para pregar ou pôr a menina para pregar, não, isso está errado. Isso vai, naquele grande dia, no juízo final, vai ter uma conta a pagar, principalmente o líder daquela pessoa, o pastor, a pastora, seja lá o bispo, a bispa, seja lá quem for, que está ali como líder dela, como pastor dela, aquele que está liderando ela, né? Então, é muito extensa a palavra. Só Deus, né, irmão Luiz? Vamos lá, continuando aqui, ó. Versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Então hoje não tem isso, né, gente? Só o povo judeu pode invocar o nome do Senhor, não. Hoje, tanto grego, tanto brasileiro, tanto estrangeiro pode invocar o nome do Senhor, né? Porque a Bíblia fala que o véu foi rasgado. E como que esse véu foi rasgado? Por meio do testemunho de Jesus. Jesus ter morrido na cruz para nos salvar. Olha o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá vendo? Hoje nós temos livre acesso a isso. Antes era só o sacerdote. Antes era só alguém ali separado por Deus. Lembra lá do Velho Testamento que Deus escolhia uma determinada pessoa, como Eli, né? Que era o sacerdote ali do povo. E a Bíblia fala que Ofni e Finéias, que é o filho de Eli, né? Estava ali não adequadamente, estava pecando, errando. E a Bíblia fala que quando ele chegou ali, que a arca representava a presença de Deus, eles foram fulminados, eles foram mortos, porque eles não estavam preparados para chegar para perto da presença de Deus. E o que hoje acontece? Hoje você pode ter pecado, errado, feito um monte de besteira, mas se você for para a presença de Deus e pedir perdão, pedir misericórdia, Deus te perdoa. Por quê? Porque o véu foi rasgado, o sangue foi derramado naquela cruz. Porque a Bíblia fala que nós não foi comprado com preço de prata e nem ouro, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Sangue esse inocente, que não tem mancha, que não tem pecado, que não tem mácula, né? Um sangue puro que nos purifica e que nos liberta de todo o pecado, né? O Wagner aí chegando, né? A paz do Senhor. Amém, viu, irmão? Que bom que você está aí. Minha primeira conexão na sua live. Fica aí conosco. Nós estamos aqui fazendo menção da palavra em Romanos, capítulo 10. E agora nós já estamos lá no versículo 14. Olha aqui, ó. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? 3 perguntas. Primeira pergunta. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Aquele quem? Jesus. E como crerão naquele de quem não ouviram? Ouviram de quem? Jesus, o testemunho de Jesus. 3. E como ouviram se não há quem pregue? Tá vendo? Por isso que eu tenho que pregar. Fulano lá tem que pregar. Ciclano tem que pregar. Somos nós mesmos, comedores de feijão, para pregar a palavra. Entendeu? E a Bíblia fala aqui, ó. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Por isso que temos que pregar sobre Jesus. Por isso que temos que pregar a palavra de Deus que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Por isso que nós temos que pregar que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Por isso que temos que pregar a verdade. A verdade que é Jesus. A verdade que é o caminho, que é Jesus. A verdade que é a vida, que é Jesus. Então, gente,
todas as minhas pregações, pode ser Gênesis, pode ser Salmos, eu sempre vou mencionar Jesus. Por que, Ana, você menciona Jesus no final da sua live? Porque Jesus é o único que pode nos levar para o céu. Jesus é o único que pode nos fazer morar no céu. A Bíblia fala lá em João capítulo 14 que ele está lá agora preparando moradas, preparando uma casa para mim e para você morar. Então, por que eu sempre friso isso? Por que sempre eu falo disso? Por que todas os finais das minhas lives eu falo de Jesus? Porque a Bíblia me manda falar. Olha aqui as perguntas que o próprio Paulo estava fazendo daquele povo, daquela cidade, né, aos romanos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que temos que pregar sobre Jesus. Falaremos de Deus, sim. Falaremos do Pai, sim. Mas temos também que falar do Filho. Temos que falar de Jesus. A Bíblia dá respaldo a mim e a você falando: o Pai e o Filho é um só. O Filho e o Pai são um só. Então não tem como eu separar Deus de Jesus ou Jesus de Deus. Os dois são um. Pronto. Glória a Deus por isso, né? Obrigado, viu, Wagner, por seguir. Aleluia. Olha aqui. Versículo 15. E como pregarão se não foram enviados? Se eu não for enviada, se você não for enviado ou enviada, como é que vai ser isso? Aí ele fala, ó, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Tá vendo, gente, que tudo tem que ser maleável? A gente tem que falar do amor, mas a gente também tem que falar da justiça de Deus. Tá vendo que a gente podemos falar da justiça, mas não podemos esquecer também de falar do amor de Deus? E tem gente que muitas das vezes ele vem só com a justiça. Se arrependa, senão você vai para o inferno. Nada contra quem prega, viu? Sobre arrependimento. Há profetas na palavra de Deus, né? João Batista foi um deles. Paulo foi um deles. Jesus foi um deles que pregou muito sobre arrependimento. E eles eram rasgados nas suas falas. Mas todo novo convertido, toda nova convertida, eles precisam primeiro entender o amor. Eles precisam primeiro entender o céu. Eles precisam primeiro entender o que é salvação, para depois entender a justiça de Deus, para depois entender o que é arrependimento dos pecados. Gente, o próprio Deus já faz isso no ser humano. Quando ele toca em mim e toca em você por meio do Espírito Santo dele, automaticamente já vem convencido. A Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Isso não é para mim, isso não é para você. Podemos pregar a palavra, temos que pregar a palavra, é ordem do Senhor. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Então, vai convencer o homem do pecado, vai convencer o homem que o homem é pecador, vai convencer a mulher que ela é pecadora, vai convencer a mulher e o homem da justiça de Deus, que precisa de acreditar em Deus, que precisa de obedecer a Deus, vai entender o que é justiça, né? O que é salvação, o que é sobrenatural, o que é espiritual. E vai convencer também a pessoa do juízo. O que é juízo? Sobre o inferno, sobre a morte eterna, sobre a salvação eterna, sobre uma vida após essa. Depois de morrer, não é morreu, acabou, não. Depois de morrer, ou é céu ou é inferno. É sobre isso que é juízo. É o Espírito Santo que faz o trabalhar na vida da pessoa. Amém? E eu e você temos que orar por essas pessoas para que elas venham entender
aprofundadamente sobre isso, né? Sim, igual o Wagner está falando aqui, a salvação não acontece sem fé em Jesus Cristo. Verdadeiramente é isso mesmo. A fé vem automaticamente quando você crê em Jesus, quando você crê no testemunho que Jesus fez naquela cruz, quando você crê na palavra de Deus. A Bíblia fala, né? Tá aqui em Romanos capítulo 6. É impossível agradar o coração de Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Precisa de fé para agradar o coração de Deus. Aleluia. Igual o irmão aqui também está falando, ó, a fé é fruto da audição, da mensagem do evangelho. Sim, sem fé nada acontece. Sem fé não tem como vir obras, né? Sem fé não tem como vir práticas. Sem fé não tem como vir a obediência. Sem fé não tem como vir o a fazer aqui, né, na terra para Deus. Então tudo começa pela fé mesmo. Então vamos lá, ó, para terminar. Aleluia. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem lê Bíblia sabe. Isaías foi aquele que profetizou o nascimento de Jesus. Quem seria Jesus aqui na terra? Então, Jesus já estava lá no Velho Testamento. Jesus já era mencionado desde Gênesis também, né? Então, quem foi o profeta que anunciou que ia vir? Tem uma parte que fala lá, um filho nos deu, né? Este é o príncipe da paz. Este era chamado Emanuel, né? Enfim, e muitas outras coisas. O que mais? Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Muitos não creem, né, gente? Muitos ainda não creu na pregação que tem na Bíblia. Os pregadores, né, que pregou já muitas e muitas vezes aqui na terra, né? E Isaías foi um deles. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu gosto de falar essa palavra, né? Eu sempre falo também, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não tem como vir fé no coração de um ímpio ou de uma ímpia, né? Que a Bíblia chama as pessoas que não têm fé em Deus, não têm fé na palavra, não têm fé em Jesus de ímpios. Não tem como essa fé vir se não ouvir a palavra. Então, para eles ouvir a palavra, precisa quem pregue, precisa quem fale, né? Como Wagner aqui prega, como outros prega, como o presbítero aí que entrou também, Machel, prega, e tantas mulheres e homens de Deus que pregam a palavra. Então, precisa de quem pregue, precisa de quem fala a palavra de Deus, que a fé vem através de ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Olha o versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Tá vendo? Olha para você ver. Mas digo, porventura Israel não soube? Que eu comecei a live falando sobre Israel, né? Que eles não acreditam em Jesus, eles acreditam na Torá, que é a lei, né, que Deus entregou para Moisés. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Aqui já é mais extenso, né, gente? Aqui vem falando sobre essa divisão que dá, né? O judeu, ele não aceita estrangeiro de jeito nenhum, ele não aceita povo de fora. Eles acham que a gente é contaminado, que a gente é errado, que a gente é todo lascado para lá, né? E Moisés aqui diz, né? A palavra de Deus aqui em Romanos, primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Toda pessoa antes de conhecer Jesus é insensata, não sabe o que fala, não sabe o que realmente é a verdade, que é o próprio Jesus e a palavra dele, né? Versículo 20. Isaías ousadamente diz:
Fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Quem conhece também o ministério de Isaías vê, né? O tanto que aquele homem também sofreu para pregar a palavra de Deus aqui na terra. Ó, 21 para finalizar. Mas para Israel diz: todo dia entendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Porque quem sabe, quando vai pregar para o povo de Israel, o povo judeu, eles não acreditam nesta palavra, né? Que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus vai voltar, que ele é o Cristo. Eles não acreditam. Tem judeus que convertem? Sim. Deus não escolhe quem ele vai tocar, né? Tanto judeus, tanto gregos, tanto romanos, qualquer pessoa brasileira fora do Brasil converte, por causa que Deus chama, Deus escolhe, Deus separa, Deus dá o teu Espírito Santo para convencer o homem e a mulher. Mas muitos lá não acreditam, gente, entendeu? Mas é bíblico, né? Já aconteceria isso e já está escrito aqui também. Ó, mas para Israel diz: todo dia entendi as minhas mãos, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Quem conhece também a Bíblia vai ver o tanto que Jesus pregou para aquele povo, e tanto que o povo jogava ele pedra, e tanto que o povo também não gostava de Jesus de jeito nenhum, rejeitou Jesus até quando quis, e ainda foi aquele que matou, né? O próprio Jesus escolheu Barrabás e não Jesus, né, gente? E tantos outros também. Então, gente, Jesus, eu comecei falando na live isso, né? Jesus veio para eles, né? Para o povo de Israel, mas o povo não quis, rejeitou ele até a morte. Enfim. Mas é isso aí, né? Conheça a palavra, busque conhecimento, leia a Bíblia,